A paz do Senhor, boa tarde, já é tarde. Quero dizer, o Azaf, seu pai não combinou comigo que hoje a gente ia ver a abertura da Copa. Eu não estava sabendo, tem muita coisa para falar aqui. É brincadeira, mas vamos correr. Só para descontrair. Amados, eu gostaria primeiramente de agradecer aos nossos pastores, ao nosso pastor pelo privilégio que ele nos dá de hoje trazer a palavra do Senhor. Por mais tenso que esse momento possa parecer para a nossa carne, a gente fica ansioso, fica preocupado. É uma oportunidade única de aprender mais e mais do nosso Pai. Preparando essa ministração de hoje me fez lembrar na época do meu segundo grau, quando eu fazia lá meu terceiro ano, o colégio que eu estudava, ele era muito focado em vestibular, passar em vestibular público, era aquela coisa. E uma das estratégias que eles usavam era pegar os melhores alunos de cada matéria para fazer dele monitores para outros alunos que não sabiam tanto. E essa estratégia era para quê? Porque quando aqui a gente tem professores, a gente sabe, né? Quando você vai preparar uma aula, preparar um estudo com alguém, um grupo dos estudos, você também está estudando. Por mais que você seja um monitor, você está se preparando, você está consolidando o seu conhecimento, e quanto mais você ensina, mais você aprende. E me fez passar tudo isso porque eu fui monitor da matéria de física. Foi uma das coisas que mais eu consolidei meu conhecimento, assim, falando da minha época estudantil, porque quanto mais eu ensinava, eu aprendia. E fazendo esse estudo, eu pude perceber como Deus é perfeito em sua agenda. O nosso pastor, ele dividiu em 3 partes, né? Que nesses 3 últimos domingos que antecede o advento, para a gente falar um pouco sobre os ensinamentos que um cristão deve ter, né? São Tomás, um teólogo do século XIII, ele falava que a gente precisava ter um cristão tem que ter no mínimo 3 conhecimentos: no que crer, no que desejar e no que fazer. E aí o pastor dividiu esse tema: no que crer. O presbítero tio Ké trouxe aqui a ministração do credo. Então, no que a gente tem que crer é o credo. Eu, como infelizmente contraí Covid na semana passada, não vim, mas fiz o meu credo. Eu ia até ler, mas como já disse que foi lido na semana passada, eu vou pular essa parte, mas eu fiz aqui. A semana passada eu não vim, o Nata nos falou sobre no que fazer, no que desejar, a oração do Pai Nosso, que venha a nós o nosso reino e que seja feita a sua vontade. E hoje eu vou falar do que fazer, abordando os 10 mandamentos. E é engraçado porque quando eu falo que a agenda de Deus é perfeita, eu sempre, em cima desses 3 tópicos, o Pai Nosso, desde sempre eu já vi ministração, eu sabia orar, sempre, né, me aprofundei nesse tópico. O que crer, devido ao nosso catecismo, né, até ao nosso discipulado, eu me aprofundei no credo. Então foi uma das lições que os nossos pastores nos passavam: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E nós estudamos o credo, então eu me aprofundei. E confesso que nos 10 mandamentos eu nunca tinha me aprofundado tanto. Eu sei, lógico, na verdade nós cristãos somos preguiçosos, né? Porque a gente pega a palavra de Jesus e fala, já substitui todos os 10 pelos 2, Jesus já resumiu tudo para nós. Então amar a Deus acima de todas as coisas com todo o seu coração e o próximo a ti mesmo. Tá bom, tá ótimo, já sei. Mas a gente eu pelo menos, nunca tinha ido a fundo entender o tempo histórico que isso foi escrito, o que isso significava para o povo hebreu, enfim. E aí eu vou discorrer um pouco desse tema e peço que o Espírito Santo traga clareza ao seu coração, da mesma forma que trouxe ao meu, tá bom? Para dar um embasamento bíblico, vamos ler a passagem onde Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, em Êxodo 20, versículo 1, na versão NVI, Edinho, ou Bruna, quem tiver aí ajudando. E Deus falou todas essas palavras. Nós vamos ler, até o 17, tá?
Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra e nas águas e debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos que pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morreram em tuas cidades. Moraram em suas cidades, desculpa. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, e que o Senhor o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Só até aí. Para a gente entender um pouco quando esses 10 mandamentos foram entregues a Moisés, a gente precisa pensar um pouco na história que esse povo estava passando, né? Então a gente que conhece um pouco da história de José do Egito, lá os filhos de Jacó, ele é vendido como escravo a pessoa, como que é o nome? Fugiu aqui. Não, pessoas que estavam viajantes, andarilhos, que estavam indo, peregrinos, que estavam indo no sentido do Egito. Ele foi vendido como escravo, foi para o Egito como escravo. A gente conhece toda a história do que Deus faz na vida de José lá no Egito, até o ponto onde ele chega, depois de todo o sofrimento, ele chega ao governador do Egito. Nesse mesmo período que ele chega ao governador do Egito, a família dele, que estava na terra prometida, começa a passar sede, começa a passar fome e vem para o Egito atrás de comida, de matar sua sede. Nesse período eles encontram José os perdoa e fala: traz todo mundo para cá, vem morar para cá. Então esse povo vem, começa a morar no Egito, começa a crescer no Egito, e os hebreus começam a se multiplicar de forma grande lá, a ponto de, em torno de 430 anos que eles moram lá, eles se tornam uma população numerosa e até fortalecida. E nisso, depois da morte de José, com a troca já do faraó, o novo faraó que chega, já não conhecendo tanto a história de José, já não ligando tanto, talvez ficou acanhado com o povo hebreu dentro do Egito e fortalecido. O que ele faz? Ele fala: eu vou fazer esse povo escravo. E escraviza o povo de Deus lá no Egito. Vem Moisés com todo o plano de Deus, liberta lá o povo do Egito, passa pelo Mar Vermelho, chegam lá no ponto, no monte onde Deus trata com Moisés essas palavras. Então, o que nos traz remeter tudo isso? Deus tem um plano de libertação do povo, tira ele do cativeiro, tira ele do Egito, mas ao chegar naquele ponto onde Deus mandou, ali no monte, ele precisava ter leis, porque o povo já estava acostumado com a escravidão, vinha de muito tempo de escravidão, muitos costumes já estavam deturpados, porque imagine você, um povo
cativo durante tanto tempo, já não tem mais as tradições, ou perde um pouco das tradições, entra outras culturas nesse povo e Deus precisa limpar. Então, o que eu mais entendo na revelação dos 10 mandamentos ao povo? Deus dá ao homem a liberdade, não só física ali, da escravidão, mas a liberdade de se relacionar com o próximo. Deus estabelece ali novas leis de como Ele gostaria que o povo estivesse se relacionando, né? E isso é muito interessante, irmãos, porque, veja, quando a gente fala, muita gente fala, né? Não gosto de ir na igreja porque lá é cheio de regra, tem que obedecer um monte de coisa. Deus é Deus de amor, Deus de liberdade, mas te prende, te escraviza nas regras dele, que ele adotou. Mas veja, eu achei até um exemplo interessante de um teólogo que eu vi. Ele falou assim: às vezes quando você tem a regra bem esclarecida, ela te liberta. Exemplo, imagine que é meu aniversário e o meu primão Dé vai me dar um presente. Ele fala para mim assim: o que você quer ganhar? Eu pego e falo para ele: Dé, eu quero um vinho da Itália, da uva Malbec, da safra de 2013. Tá bom? Eu dei para ele. Então, quando ele pega e fala assim, eu escravizei ele dentro de um pedido, porque agora ele vai ter que correr atrás desse pedido para me satisfazer. Quando eu chego para ele e falo: Dé, o que eu não quero, por exemplo, um vinho da Itália, da uva qualquer aí, do ano de 2017, por exemplo. Todo o resto ele pode me dar e eu vou estar tranquilo, porque ele só não me deu o que eu não queria. Então Deus, quando fala para o povo que não é para fazer, Ele está dando liberdade para fazer todo o resto diante da graça de Deus, para você viver em liberdade. E isso é tão maravilhoso porque fala de relacionamento. O ser humano, ele foi feito para se relacionar. Ele se relaciona ou com Deus, e ele se relaciona com Deus, seja qual Deus for. Pode ser o Deus de Israel, pode ser o Deus de Baal, pode ser o Deus do dinheiro, mas ele cria um Deus para ele. O ser humano precisa ter um Deus. E o ser humano se relaciona com as pessoas. Eu tenho uma psicóloga aqui, minha mãe, se eu estiver falando errado me corrija, mas todo ser humano que não se relaciona, ou ele tem um problema de saúde, de origem mental, e ele precisa de tratamento. Todo ser humano são, ele se relaciona. Então o que Deus faz aqui? Ele estabelece leis, a lei da 1 a 4, como você vai se relacionar comigo. A lei das 5 a 10, como você vai se relacionar com o seu próximo. E essas leis, até pode parecer essas duas, por isso que Jesus, vamos até ler aqui, abre para mim, Edinho, Mateus 5, vamos ler do 17 e 18. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Abre para mim também Mateus 22, 34, nós vamos até o 40, Edinho, por favor. Mateus 22, 34 ao 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, nesse pedaço aqui, depois vocês olhem lá na Bíblia, Jesus está sendo confrontado pelos saduceus, agora pelos fariseus, porque parecia, aos olhos dos doutores da lei, que ele veio deturpar a lei. Então, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus resume bem esses dois mandamentos, porque do mandamento 1 ao mandamento 4 da lei de Moisés,
é o relacionamento com Deus. É como você deve se relacionar com o seu Deus. E do mandamento 5 ao mandamento 10, é como você deve relacionar o seu próximo. E nessa jornada que a gente está em longo relacionamento com todo mundo, esses mandamentos dá para a gente conhecer um pouco mais do caráter do nosso Deus. Porque Deus, nos mandamentos, o que Ele revela? Ele revela a sua santidade. As leis dele protegem nós de nós mesmos. Ele cria normas morais que são incorruptíveis. Porque se você seguir os mandamentos de Deus, você vai perceber que, além de ser feliz, você vai fazer o outro feliz, né? Você vai criar um vínculo moral que é incorruptível. Ele cria valores que protegem a família, que é não adulterarás. Ele cria valores que protegem o indivíduo, que é não matarás. Ele cria valores que protegem a propriedade privada, que é não furtarás, né? E tudo Deus tem um propósito, para que vivamos em harmonia, para que consigamos ter, né, esse relacionamento que tanto a gente depende de uma forma harmônica, né? Deixa eu só beber. Amém. Mas Jesus é lindo, né? Quando ele vem, ele começa a afrontar os doutores da lei. Por quê? Porque para que tem esses mandamentos, né? Para dizer ao homem que o homem não é tão bom assim como ele pensa que é, né? E aí, quando Jesus começa a tirar as máscaras das pessoas, confrontando eles com a própria lei que eles diziam que eram os mestres, todo mundo começa a achar: esse cara não cumpre a lei, ele não é cumpridor da lei. Eu vou fazer um paralelo aqui dos mandamentos com a vida de Jesus no que ele fez no Novo Testamento. E aí vocês vão entender que Jesus não só veio cumprir as leis, mas ele veio esclarecer muito dessas leis, aprimorar essas leis e trazer clareza para o nosso coração no dia de hoje do que fazer, do que nós temos que fazer. Edinho, eu vou discorrer aqui, ou Bruna, vocês vêm atrás de mim aí, vamos lá. O primeiro mandamento que a gente acabou de ler em Êxodo 23 é: não terás outros deuses diante de mim, né? Em Mateus 4:10, Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus, só Ele preste culto. Ou seja, quando ele foi afrontado, ele rebateu com a lei. Segundo mandamento: não farás de ti imagem e escultura, que a gente viu em Êxodo. Lá em Lucas 16:13, tudo na NVI, tá? Jesus disse: nenhum servo pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir Deus e o dinheiro. Você não pode ter idólatras, porque a gente pensa que é só escultura, né? Vamos lá. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do seu Deus em vão, em Êxodo, que a gente viu. Jesus, em Mateus 5:34, disse: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. O quarto mandamento: guardar o sábado, Êxodo 28. Em Marcos 2:27 e 28, Jesus disse assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado. Aqui eu preciso abrir um parênteses. Eu não vou entrar na metodologia, na teologia do sábado ou do domingo, né? Apesar de ter lido muito, encorajo vocês de procurar sobre esse assunto. Achei super interessante. Li bastante sobre vários aspectos do sábado e do domingo. Mas o que a gente precisa saber? A palavra sábado, ela vem do grego sabaton, que é uma transliteração da palavra hebraica Shabbat, que significa descanso, cessação, interrupção. Quando Jesus faz a criação lá no Éden, ele cria, no último dia, ele cria o Shabbat, que é o dia do descanso, que ele entende que é bom. Mas o que você precisa refletir aqui? Deus não precisa de descanso. Você acha que Deus se cansou de verdade? Ele está cansado, ele precisa descansar. Mas ele, como um bom pai que é, e ele ensina por exemplo, e Adão estava com ele ali, ele mostra o princípio
que Ele mesmo, Deus, o fez, que todo ser humano precisa do descanso. O descanso que é simplesmente para dormir, para ver lá o jogo de futebol, Netflix. O descanso principalmente para o seu relacionamento com Deus. O seu descanso para deixar o trabalho de lado e você ter aquele momento de adoração, de chegar até Deus, conhecer o seu Deus, dedicar o tempo a Deus, né? E aí, nós cristãos, e durante a Bíblia, em alguns momentos, esse Shabat, que tem o significado sábado, gerou a palavra sábado, também era dado como o dia do Senhor. Então entenda que o dia do Senhor era o dia de descanso que o ser humano precisava, principalmente para o seu relacionamento com o Pai, né? Para os cristãos, o que se tornou o Shabat, o símbolo? A ressurreição de Cristo. Cristo personifica o nosso Shabat eterno. Ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos e já está nesse Shabat eterno, e nós ansiamos por esse momento para o nosso Shabat eterno também, que é o nosso descanso com o Pai. Porém, para os cristãos, pós-morte de Jesus, eles consideraram que o domingo, a primícia do Senhor, após o Shabat eterno, como aconteceu no domingo, o dia do Senhor passa de sábado, do Shabat, passa de sábado para domingo. E ainda mais, nós aqui que somos, a nossa língua é originária, né, das línguas românicas, né, de Roma. O significado da palavra domingo, na etimologia, a palavra originada do latim, não sou muito bom em latim, mas vamos lá, dies dominicus, ou dominica, né, que significa dia do Senhor. O domingo originou do latim. Então a gente, apesar de falar sábado e domingo na nossa língua portuguesa, o sábado, que significa na sua origem descanso, e o domingo, que significa dia do Senhor, o nosso sábado não é o nosso Shabat. O nosso Shabat é no domingo, porque nós estamos reverenciando o nosso Deus, nosso Jesus que ressuscitou e já está nesse Shabat. Tá bom? O quinto mandamento: honra seu pai e sua mãe, que a gente viu em Êxodo. Jesus disse em Mateus 10:37: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que mim, não é digno de mim. Por que eu quis colocar isso aqui? Porque aqui parece que está uma contradição, né? Mas não é. É porque quando Jesus veio, já existia pessoas que, por causa do honra teu pai e tua mãe, não fazia aquilo que precisava ser feito, que Deus ordenava ser feito. Então a gente precisa ter uma coisa muito clara: a gente precisa honrar o nosso pai e as nossas mães. Porém, a nossa maior honra, a nossa maior obediência, a nossa maior canalizar o nosso esforço da obediência é a Deus, é a Jesus Cristo. Paulo, ele acaba traduzindo melhor em Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. O sexto mandamento, em Êxodo: não matarás. Em Mateus 5:22, Jesus disse: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raká, eu tinha até a anotação, esse raká é um jeito de injúria, né, vamos dizer assim, ao próximo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo interno, o fogo do inferno, né? Eu vou discorrer melhor depois nesses versículos aqui, é só para passar. O sétimo mandamento: não adulterarás, do Êxodo. Em Mateus 5:28, Jesus disse: mas eu lhe digo, qualquer um que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. O oitavo mandamento: não furtarás, Êxodo 20:15. Jesus disse: e se alguém quiser, Mateus 5, versículo 40, né? Jesus disse: e se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Para Jesus, além do não roubar, se você for roubado, se você for prejudicado, você ainda tem que entregar a capa, entregar mais coisas. Você não pode ser justiceiro com as suas mãos, entendeu?
Nono, não dirás falso testemunho, Êxodo 20:16. Em Mateus 12, versículo 36 e 37, Jesus diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado, pois suas palavras você será absolvido e pelas suas palavras você será condenado. E o 10º mandamento: não cobiçarás, né, que a gente viu em Êxodo. Em Lucas 12:15, Jesus então disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Aqui, essa cobiça, a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje, porque a gente vê que as redes sociais te impulsionam, né, para uma cobiça, para você olhar para o outro e falar: caramba, a pessoa está viajando, a pessoa trocou de carro, a pessoa trocou de emprego, a pessoa, né, e você está vendo tudo aquilo, você não sabe o que a pessoa vive. Muitas vezes ela está pior do que você, e você está cobiçando o seu irmão. As redes sociais, ela é muito perigosa quanto ao que os seus olhos estão vendo. A verdade toda que eu pude me deparar ao olhar essas leis, irmãos, é a seguinte: apesar da lei falar muito de quem é Deus, essa lei também revela muito de quem somos nós. Porque quando você se depara com ela e começa a olhar, e Jesus veio para quebrar essa falsidade que tinha em relação a leis, você vê que você é incapaz de cumprir essas leis se não for pela graça do nosso Senhor. Santo Agostinho, no livro Confissões, ele relata um episódio muito engraçado, interessante até, né? É o nosso santo padroeiro da nossa pastora. Tô brincando. Santo Agostinho, ele revela nas Confissões um episódio em relação a ele roubar peras. Ele conta que ele tinha peras próximo, né? Ele tinha um lugar de peras que ele ia para roubar. Mas, num dado momento, ele fala para Deus assim: eu não estou roubando por necessidade, até porque eu não estou com fome, eu tenho comida em casa, e até porque eu não quero comer essas peras, porque eu tenho pera em casa também. Eu roubo pela minha maldade. E o que ele chega à conclusão? Que o pecado, ele sempre está em nós, nos impulsionando a fazer o mal, né? Em Romanos 7, do versículo 19 ao 25, na RA, Bruna, por favor, Paulo também fala um pouco sobre isso. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente... cuidado no sentido de ser claro conosco mesmo, ser verdadeiro, de ser transparente, de olhar para as leis e reconhecer quem nós somos diante dessa lei, né? O que Paulo fala aqui? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante do homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, no corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, o que Paulo está falando aqui e Santo Agostinho falou? Todos nós temos o nosso pecado brigando nós contra nós mesmos. Por que essa lei veio livrar nós de nós mesmos? Porque a nossa origem pecaminosa, a queda que gerou o pecado no mundo, traz em nós sempre uma tendência a não cumprir a lei. E ao não cumprir a lei, para nós que somos cristãos, qual é a nossa tendência também? Ocultar. Por isso que eu achei tão interessante isso. Olha, irmãos, Jesus, ele veio e ele esclarece aqui, porque olha o que Jesus disse em Mateus 5, eu vou voltar aqui no Mateus 5, de 21 a 24. Ouvistes que foi dito aos antigos, aqui ele está falando da lei, não matarás,
e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Depois você pode voltar até a NVI, tá? Eu tinha colocado a NVI aqui. Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é dizendo o seguinte: por mais que vocês sabem a lei e oculta a lei, Deus sonda o seu coração. Porque às vezes a gente se vangloria, eu pelo menos nunca matei ninguém, então tudo bem. Eu não matei ninguém, né? Eu nunca roubei ninguém, graças a Deus. Mas às vezes no meu coração eu mato o meu próximo. Então Jesus ele vai mais profundo, ele revela aos doutores da lei ali e aos apóstolos qual é o verdadeiro sentido da lei. Você não é bom o suficiente porque nunca matou ninguém. Você não é bom o suficiente porque nunca roubou ninguém. Você não é bom o suficiente porque nunca adulterou. Olha aqui Mateus 5, de 27 a 30. Na NVI. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Isso aqui bateu muito fundo, irmãos. O Espírito Santo, sabe por quê? Não se estranhe se a semana que vem um de vocês ou eu mesmo chegar cego ou sem a mão, Paulinho. Porque Deus sonda o coração. A gente devia tratar isso com responsabilidade. O nosso coração ele é pecaminoso. Jesus não fala nas leis, pessoal, só não matar, mas e o desejo? E a vontade? Você já cometeu o pecado só de desejar, já cometeu o adultério, já cometeu o insulto ao próximo, já cometeu o matarás. Então Jesus aprofunda esse entendimento, sabe? A gente aqui, os homens cumpridores da lei, eram cumpridores da lei lá, os saduceus, os fariseus, mas eles estavam podres por dentro, porque Deus conhece o interior de cada um. Ele olha o que você está pensando, o que você está desejando. Ele olha e sabe se o seu Deus é o Deus verdadeiro. Você domingo aqui adorando a Deus, não terá outros deuses além de mim e tal. E durante a semana indo atrás do seu poder, do dinheiro, que se torna o seu Deus verdadeiro. Porque no seu coração está impregnado o dinheiro. Veja essa passagem aqui, Mateus 19, do 16 ao 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que farei de bom para a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos até 22, tá? Disse-lhe o jovem: a tudo isso obedeço. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Então, irmã, esse é um trecho conhecido nosso, do jovem rico. Mas o que nos mostra aqui? Ele chegou todo bonzão, né? Para Jesus. Ele sabia que ele não matava, que ele não adulterava, que ele não blá blá blá. O que eu tenho que fazer para entrar no céu, Jesus? Tá bom, Jesus deu corda, né? É engraçado que Jesus deu corda. Não adultera, não faz isso, não faz aquilo. Mas tudo isso eu tenho feito, Jesus. Então tá bom, então você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem. E aí ele foi embora. Então o Deus dele não permitiu
que ele cumprisse a primeira lei de todas, porque o Deus dele era o dinheiro. Então Jesus ele veio para aprofundar essa lei, para nos mostrar que não basta cumprir, a gente tem que viver. Amados, essa manhã o que fica claro para mim é que a salvação ela vem pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi, pagou o preço, morreu, e por causa disso ele nos salvou. Não será, o que tem que ficar claro para nós, que o que nos capacita a seguir a lei de Deus é essa graça que foi alcançada na ressurreição. Essa graça que a gente tem que buscar em Jesus para cumprir todas as leis que foi nos dada. Essa lei, como eu falei, ela é uma lei libertadora. Apesar de parecer que você não vai fazer determinadas coisas, quando você começa a viver ela, você começa a ver que o Criador de todas as coisas, conhecedor, onisciente, onipotente, ele sabia o que cada um de nós precisávamos ter para viver bem e viver em paz, né? E muita gente às vezes fala assim: eu sou santo porque eu cumpro a lei de Deus. E a gente tem que ter a clareza que a gente cumpre a lei de Deus porque nós somos santos. A gente não é santo porque cumpre, é ao contrário. A gente cumpre porque Jesus Cristo nos santificou na morte da cruz do Calvário. Então não busque você, nas suas forças, buscar cumprir essas leis, sem antes se render a Deus, a Jesus, e falar: Senhor, eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso, como Santo Agostinho disse, como Paulo disse: ai de mim, se não fosse a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador. A gente não ia conseguir cumprir essas leis. Ninguém aqui é bom ou melhor que o outro, porque cumpre as leis de Deus. Jesus, ele é o melhor, e ele nos capacita a viver nesse formato. Glória a Deus por isso. A lição que eu trago disso, para encerrar, o pastor disse que eu não podia passar de 30 minutos. A lição que eu trago disso é o seguinte, irmãos. Não, ele mandou no grupo, ele falou que não podia de 30 a 40 minutos, né? Mas vamos usar as leis de Deus como um grande espelho para a nossa vida. O que o espelho faz? Quem que gosta de ficar na frente do espelho? A mulherada gosta, né? Ver se tá bom, ver se tá sujo, ver se o cabelo tá tranquilo, né? O homem gosta também, tio quer? Tem uns que gostam. O espelho revela as impurezas que você tem. Se você acorda de manhã com uma mancha no rosto, chega na frente do espelho, você vê que você tem uma impureza. Aí o espelho limpa a sua impureza. Se você não pegar água, lavar o rosto, tirar aquela mancha, você vai continuar sujo. O que serve a lei do Senhor? O grande ensinamento que me traz, ela é o grande espelho para ver se nós estamos pecando contra Deus. Mas só de, então agora eu vou seguir a lei, ela vai limpar o meu pecado. O meu pecado é limpo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas eu posso usar todas essas leis como um espelho para ver qual nível de pecador que eu estou ali, o que eu preciso melhorar, como eu tenho que orar a Deus, aonde que eu estou caindo, aonde que eu estou falhando, aonde o meu coração está me levando, e reconhecer que eu não sou nada sem o Senhor. Para finalizar, a última lição que os mandamentos me traz é a prova de amor, de gratidão que nós temos para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Abra para mim, Edinho, versículo João 14, do 19 a 21. Dentro de pouco tempo o mundo não me verás mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, tem uma versão antiga que fala quem tem os meus mandamentos e os guarda, não é antiga, uma outra versão.
Esse guarda na linguagem portuguesa ele é meio complicado, porque tem gente que realmente pegou isso, vou guardar ele, vai e guarda lá, pega uma Bíblia e guarda, né? Enfeita a sala, você pega os mandamentos, você sabe de cor e salteado, como os doutores da lei sabiam. Nessa versão já fala de uma forma diferente. Esse guardar, na verdade, é obedecer. Não adianta nada você ter as leis, saber de cor e salteado e não obedecer. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então é a maior prova que eu tenho para dar ao meu Deus do amor, da gratidão, por Ele ter saído do lugar de glória, ter se esvaziado, ter vindo à terra, ter morrido por nós, ter nos liberto, ter salvo nós de nós mesmos, do nosso pecado, é obedecer a Ele por amor, porque aquele que ama, aquele que guarda os seus mandamentos e obedece, esse é o que verdadeiramente ama a Deus. Então o que eu levo para casa hoje, desse estudo, dessa breve ministração, vamos usar a lei de Deus como um grande espelho das nossas vidas, sabendo que Jesus Cristo já fez tudo, Ele em si só já é pleno, já é completo, já está tudo certo. Em amor a esse Jesus que tudo fez por mim, eu vou obedecer os mandamentos dele, e na minha fraqueza, porque nós vamos clamar a Ele para que Ele nos ajude a vencer. E eu agradeço aos nossos pastores pelo cuidado que eles têm de vir e mexe e retomar esses assuntos, esses conhecimentos, a gente se aprofundar no conhecimento e na graça, para que possamos, nessa jornada, nessa caminhada, saber se relacionar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos e com Deus acima de tudo, principalmente. Amém? Eu vou pedir para que todos fiquem em pé. O povo vai cantar uma música aqui para nós. Todos fechem o olho e deixem o Espírito Santo falar com você, e depois eu faço uma oração. Aquele que tem os meus mandamentos nos guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos
cada dia, ó Pai. Em todo o ensinamento que o Senhor nos dá, o Senhor revela o seu amor a nós. E nós muitas vezes dizemos que te amamos, Pai, mas somos incapazes às vezes de cumprir, Senhor, as suas ordenanças, os seus mandamentos, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai querido, o pecado ainda tem tomado conta dos nossos corações, Pai. Queremos pedir ao Senhor libertação, ó Pai, em nome de Jesus, Pai querido, para que consigamos confiar somente em Ti, fazer do Senhor o nosso verdadeiro Deus. Ó Pai querido, não queremos ter outros deuses além de Ti. Só ao Senhor queremos, Senhor, entregar a nossa adoração, o nosso louvor. Ó Pai querido, queremos confiar integralmente, Senhor. Nada é capaz, Senhor, de tirar, ó Pai, a Sua beleza, a Sua santidade, a Sua soberania, Senhor. Pai querido, sabemos, Senhor, que se fôssemos olhar a lei a fundo, Deus, e se fôssemos cumpridores dessa lei, talvez hoje já estaríamos cegos e sem mãos, ó Pai. Porque o Senhor sonda os nossos corações, e o Senhor conhece os nossos corações, e o Senhor sabe, Senhor, que muitas das vezes estamos externamente mostrando algo que não somos de verdade interiormente, Deus. Clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que nos dê força, que nos limpe, que nos purifique, nos livra de nós mesmos, ó Pai. Que consigamos matar a nossa carne dia após dia. Que consigamos, Senhor, viver aquele chamado, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos, Senhor, com as nossas atitudes, e com o nosso coração, e com o nosso desejo, e com a nossa mente, viver os verdadeiros mandamentos que o Senhor tem nos dado, e demonstrar esse amor a Ti, Pai. Porque sabemos que amando a Ti, também seremos amados de Deus. Clamamos essa manhã, essa tarde que se inicia, ó Senhor, que não desista de nós. Olhe para nós com um olhar de misericórdia. Livra, nos molde, nos mude, Senhor, para a honra e glória do Seu santo nome. Não somos capazes de nada, ó Pai. Queremos olhar para as leis, Senhor, e saber, Senhor, usá-la como um grande espelho em nossas vidas, para denegrir, Senhor, sobre nós, para mostrar para nós, Senhor, o quão pequeno nós somos, se não tivermos a graça alcançada pelo Senhor na cruz do Calvário, que foi nos dada, Senhor, após a cruz do Calvário. Eu oro para cada irmão aqui nessa manhã, ó Pai, eu oro para cada um que está aqui, porque eu sei que cada um tem a sua batalha individual, Senhor. Cada um tem o seu demônio para vencer diariamente. Cada um tem a sua lei, Senhor, que é difícil de cumprir em algum momento. Mas nós cremos no poder redentor do Espírito Santo, que tudo pode, que tudo capacita, que tudo nos dá, que nos discerne aquilo que precisamos fazer. Que cada irmão saia diferente daqui hoje, não dizendo que eu sou bom porque eu cumpro isso, aquilo outro, mas reconhecendo que somos maus, e só pela Sua graça somos capazes de seguir cumprindo essa lei que o Senhor nos deixou. Que enxerguemos nela, ó Pai, como é maravilhoso viver em comunhão, como é bom, Senhor, amar o meu próximo, Senhor, como é bom amar a Ti acima de todas as coisas, como é bom confiar, Senhor, na Sua santa mão protetora, como é bom crer, Senhor, que o Senhor faz tudo para aquele, Senhor, que o ama, que todo bem, ó Senhor, que tudo coopera para o nosso bem. Precisamos dessa confiança, Pai. Nos dias tão tenebrosos eu tenho visto tanta coisa que a mídia tem jogado, e graças a Deus nós temos o Senhor para repousar, Deus. Nada nos preocupa, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, ó Pai querido, porque Jesus Cristo já experimentou o chamado eterno. Ele está na glória ao lado de Deus Pai, e nos aguardando, ó Pai. É isso que ansiamos chegar um dia. Pai, eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade. O Senhor se revela a nós, o Senhor se mostra a nós, e eu Te amo, Senhor, não só hoje, para todo sempre. Aleluia, amém. As palmas, louve ao Senhor.